Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Olha, o programa de hoje vai ser longo, porque o livro de hoje, ele é um livro polêmico. A minha leitura dele foi uma leitura com altos e baixos, tá bom? Então, assim, já prepara aí, se você gosta desse livro, já limpa teu coração, sabe? Ou não, ou tira meu bonequinho voodoo da tua escrivaninha e já prepara as agulhas, porque o negócio aqui vai cantar. No livro Tudo é Rio, de 2014, da Carla Madeira, brasileira, nascida em 1964, também libriana, faz aniversário dia 18 de outubro, eu faço dia 16, nascida em Belo Horizonte. Ela é jornalista e publicitária, cursou matemática antes, mas depois abandonou e acabou seguindo esse caminho, tanto que fez até pós em marketing. Ela tinha 36 anos de idade quando ela escreve um texto de uma cena só, que é uma cena de um pai arremessando um bebê contra a parede. E 14 anos depois, em 2014, ela vai desenvolver essa cena, esse texto, que vai ser a gênese de Tudo é Rio. Desde 2021, a Carla Madeira ela é a segunda escritora mais lida do Brasil, atrás só de Itamar Vieira Júnior, maravilhoso, que lemos Torto Arado semana passada. Aliás, de 2021 até hoje, Torto Arado e Tudo é Rio são os livros mais vendidos do Brasil em termos de literatura brasileira. Ela é muito famosa. E ela tem mais 2 livros publicados, que é A Natureza da Mordida e O Véspera, que também é bem famoso. E é isso que eu vou falar da Carla Madeira. Eu vi algumas... Olha, depois que eu li esse livro, eu confesso que eu li muita coisa sobre ele. Eu fui, inclusive, ver o Roda Viva que ela participou. Então, assim, eu já vou direto pro livro, que é mais fácil, e de lá a gente vai destrinchando as coisas. Esse livro, em 2021, ele fez o sucesso que ele fez, porque em 2020, 2021, ele foi descoberto pelo TikTok. E eu super respeito essa rede social, porque é uma rede social que hoje em dia tem muito poder dentro do mercado editorial e literário brasileiro. O TikTok, ele é capaz de alçar ao estrelato muitos livros. E ele faz isso. Infelizmente, é uma rede que não é para mim. O Li no Livro eu tenho até o domínio Li no Livro dentro do TikTok. Eu comecei a fazer uns vídeos na época, mas assim, gente, não é a minha linguagem do amor. TikTok não é a minha linguagem do amor. Não rola pra mim TikTok. Eu não tenho TikTok instalado mais no celular, depois que eu abandonei o TikTok do Li no Livro. Vira e mexe, ainda pensa assim, acho que eu vou voltar a fazer e tal. Porque, realmente, o período que o Li no Livro mais ganhou inscritos foi na época que a gente estava fazendo TikTok. A gente fazia 1 ou 2 TikToks na semana. Eu fiz até um sorteio de livros na época, que foi horrível. Nunca vi tanta gente mal educada que ganhou o sorteio. Me davam o endereço errado. E aí eu gastei uma grana preta para mandar livro pelo correio. O livro voltava, porque a pessoa, não tava, ou tinha botado o endereço errado. E aí eu falava assim, olha, não vou mandar de novo, porque, tá sendo no meu bolso. E a pessoa dava chilique comigo. Foi uma época muito ruim. E foi um dos motivos que eu saí do TikTok, porque é uma galera muito, muito mimada. Mas é impossível negar o poder que essa rede tem em promover coisas, como, por exemplo, livros. E eu tenho certeza que se eu tivesse um pingo de paciência, o Li no Livro bombaria horrores lá. Mas não tenho, então vamos continuar no anonimato, não é mesmo? Então foi isso, o TikTok descobriu Tudo é Rio em 2020 para 2021 e virou o fenômeno que é um livro muito famoso, mas muito famoso, muito famoso. Eu já entrei, assim, cruzei, na verdade, com threads e mais threads no Twitter sobre esse livro. Os booktubers também vivem fazendo resenha, a galera bomba muito esse livro. E então, eu resolvi pegar, porque eu peguei uma thread que até o Paulo Hatz, ele faz parte, fez um comentário lá, falando sobre que Tudo é Rio, na verdade, seria um dark romance, e tal, que não é, gente. Aliás, subgêneros americanos, desenvolvidos por literatura americana, dificilmente se encaixam com a literatura brasileira, tá? A literatura latino-americana. E sem falar que, vou ser muito sincera, não é barrismo,
Mas tu vai querer ficar lendo dark romance enquanto você tem realismo fantástico? Eu não escolheria. Então, né, mas isso é uma coisa minha. Mas eu lembro que tinha essa thread que o menino falou assim, porque é um livro que tem um relacionamento abusivo e não sei o que, então é um dark romance. E aí começaram, tal. Só para endereçar muito rapidamente esse papo de gênero literário, existe um subgênero literário voltado à cultura norte-americana chamado YA, Young Adult, que é um gênero que trata temáticas de personagens entre seus 18 a 25 anos, bem no período que, dentro da cultura norte-americana, a galera tá saindo de casa, a galera tá indo pra faculdade, a galera tá, sei lá, experimentando pra cacete, porque eles têm uma coisa meio assim na cultura deles, né? Sendo genérica, tá, gente? Pelo amor de Deus, me dá essa carta branca. Eu vou beber, eu vou transar, e aí, em um momento da minha vida, eu vou dar uma virada de chave, e aí eu vou viver a minha vida ali com a minha mortgage, casada, uma vez no ano, viajando para Niagara Falls, tá ligado? Então, é isso. E o YA, ele pega bem esse período da vida, né, da cultura norte-americana. Então, ele é um gênero que ele é muito voltado a isso. Você tem, obviamente, o YAs, como é um gênero muito popular, e quando eu falo popular, que vende muito, você acaba tendo adaptações para outros tipos de cultura. Porque você tem uma geração de novos autores que cresceram lendo YA e que nada mais normal do que ser esse o gênero escolhido para seus primeiros livros. E sem falar que a gente tem hoje em dia muita ferramenta como o Wattpad, acho que é o Wattpad o nome, não vou lembrar, que é um local onde você publica seus livros, que é escritos por você, a grande maioria é YA. Você tem hoje em dia a capacidade de escrever um livro e publicar pelo Kindle Unlimited. Enfim, então é tangível hoje em dia novos autores escreverem livros de YA e publicarem, independente de onde eles estejam. Mas, originalmente, é um gênero voltado a um público norte-americano, porque trata de temáticas bem culturais deles. Dentro deste subgênero, existe outro subgênero chamado Dark Romance, onde o YA ele vai para uma camada um pouquinho mais dark, né, já que é Dark Romance, onde existe traços de abuso entre os protagonistas. Então, o cara, ele trata muito mal a mina. E existe na minha cabeça, isso é totalmente uma interpretação minha. Como eu posso falar? Uma reafirmação nesse subgênero do subgênero, que é o amor muda a pessoa. Então, juro por Deus, gente, é a história assim, sei lá, do cara que tá na faculdade, conhece a mina, e a mina é muito boazinha, e ele é um puta bad boy. E quando eu falo um puta bad boy, tipo assim, ele é líder de gangue, ele põe fogo na casa dela, ele estupra a irmã dela, ele mata o pai dela, mas no final, o amor faz com que ele mude. Amigo, a única coisa que eu acho que uma pessoa dessa pode mudar é através do sistema carcerário. Mas isso é minha opinião, entendeu? E em algum momento, esse tipo de história floresceu. Eu não tenho aqui dados e nunca fiz uma pesquisa muito profunda para saber como é que isso acontece, de onde isso veio. Mas eu acho que, na verdade, é uma grande releitura dessa máxima, que é uma máxima machista patriarcal, de que a mulher precisa ser este ser altamente resiliente, esse ser altamente paciente, esse ser que acredita que através do amor dela, ela vai mudar um homem. E assim, muito por cima, eu acho que condiz com anos que a gente está vivendo em vários locais do mundo, onde a gente tem valores de extrema-direita voltando com muita força. Mas, mais uma vez, isso aqui é um achismo meu, porque eu não tenho dados e nunca fiz nenhuma pesquisa profunda sobre isso. E aí tinha essa thread, voltando a Tudo é Rio, tinha essa thread lá falando que Tudo é Rio, na verdade, era um grande dark romance, não sei o que. Mais uma vez, baseado em tudo isso que eu expliquei pra vocês, eu não acho que Tudo é Rio seja um dark romance. Eu acho que Tudo é Rio é um gênero
é um livro de drama, né? Um romance dramático, que flerta um pouco, na minha cabeça, com o que a gente tinha em termos estruturais e de temática com o naturalismo. Lá depois, que é uma vertente do realismo. Se você ouvir o programa da Madame Bovary, você vai entender mais ou menos o que é o realismo. Porque o naturalismo, lá na época dele, ele é uma corrente levemente mais extremista do realismo, tanto que em alguns locais se chama realismo naturalista. E ele vai dar uma ênfase maior ao lado humano que condiz com os seus instintos mais animalescos. Então, os ciúmes são muito, muito fortes, as paixões são muito fortes, entendeu? São coisas muito mais voltadas aos instintos humanos do que... Até porque o realismo, ele vai tratar de uma galera mais abastarda. O naturalismo, ele vai tratar de uma galera não abastarda, de um ponto de vista não abastardo. Mas eu vou falar melhor sobre isso no programa especial de quinta-feira que vai vir, que é o Cortiço, que é um grande ícone naturalista brasileiro. Mas por que, mais uma vez, eu não posso falar que Tudo é Rio é um romance naturalista? Porque Tudo é Rio é de 2014, né? A gente, lá no programa da Madame Bovary, a gente entende que a escola literária, ela é conectada diretamente com sua época, né? Diretamente com o seu momento histórico. Mas, obviamente, que dentro do modernismo, que seria a escola literária que a gente tem em voga hoje, ou pós-modernismo, não vou lembrar agora, você pode, sim, sei lá, catar uma ou outra referência de outras escolas literárias. O que eu acho, dentro do meu achismo, que foi o que Carla Madeira fez. Mas vamos lá, finalmente, Olha, o programa de hoje vai para mais de 1 hora, viu? Porque é agora que a gente vai entrar no livro. Eu já vou logo falar sobre o que eu não gostei desse livro, que foram algumas coisas. A primeira de todas, muito claramente, é que eu acho que esse livro teve um problema de marketing comigo. Como assim? Eu falei pra vocês que a gente teve muito booktube, muito tiktoker, sei lá como é que fala, apaixonado por esse livro, falando que esse livro era incrível, que esse livro era fabuloso, e não sei o quê. Acho que Marta Medeiros, que escreve a orelha do livro, e ela fala assim que Tudo é Rio é uma obra-prima, e tal. Então, quando você pega um livro desse, pra mim, eu fui achando que era realmente um negócio assim, meu Deus do céu, vai refazer tudo que eu acredito de literatura, sabe? O negócio, livro de vida, assim, sabe? Fui até lendo pensando assim, porra, vou ficar que nem Great Gatsby, vou ficar 9 meses sem conseguir ler mais nada, porque tudo vai me parecer pálido perto do brilhantismo desse livro, perto do brilhantismo de Tudo é Rio. Não foi o que eu encontrei. Tudo é Rio é ruim? Não posso falar, porque, mais uma vez, não tenho capacidade técnica para fazer essa análise. Mas, Lívia, Tudo é Rio, você gostou de Tudo é Rio? Não, eu não gostei. Eu não acho um livro desagradável, mas não é para mim, esse livro. E atenção agora que eu vou falar. Este livro, depois eu fui pesquisar bastante sobre ele, porque eu pensei assim, cara, não é mais uma vez, gente, eu sempre penso isso, assim, porra, não é possível que um livro que todo mundo ame, eu deteste, tem que ter alguma coisa aí, eu preciso entender, eu sou uma pessoa curiosa nesse nível, né? Eu preciso entender exatamente onde foi, em qual ponto que esse livro me desagradou, onde foi que me desagradou, por que agrada a tantas pessoas e não agrada a mim, onde foi dentro da minha vivência que esse livro não me tocou, onde foi dentro da vivência das pessoas que esse livro tocou tanto elas. E aí eu fui pesquisar muito. E aí eu percebi que, na verdade, o público em geral, ele é muito dividido quanto a esse livro. Esse é aquele tipo de livro que é ou ame ou odeio. Eu não odeio Tudo é Rio, vou ser muito clara, não é, tipo... Gente, eu já li coisas horrendas aqui no livro. Você sabe muito bem, esse livro não é horrendo pra mim. Não foi um martírio terminar ele, até porque ele é bem curtinho. Eu acho que eu li esse livro em 3, 4 horas. Mas, com toda certeza, não é livro de vida. Não é um livro que me fez... as pessoas falam assim, não, eu fiquei pensando meses nisso. Não foi um livro que fez isso comigo. Eu fiquei muito mais curiosa, na verdade. Eu fiquei pensando muito mais, não nas temáticas inerentes ao livro, e sim nas divisões de discurso das pessoas que leram. É isso, na verdade, que esse livro me acompanhou durante semanas. Tentar entender por que o público se dividiu tanto, e não porque Tudo é Rio é tão incrível, ou é horrível.
Entendeu? Então, assim, não é um livro que a história vai te acompanhar, vai te abraçar, vai continuar com você. Eu tô lendo um livro agora que eu já vou adiantar qual é. Que é Como Água para Chocolate. Que é realismo fantástico, hein? Realismo fantástico mexicano. E, gente, esse livro eu comecei a ler ontem à noite. É um livro também muito curto. Eu não vou, obviamente, já fazer o no livro dele, porque a gente vai ter um livro sobre Como Água para Chocolate. É um livro curtíssimo, mas assim, vocês não estão entendendo. Eu li esse livro ontem, eu acordei com esse livro. Me arrepia. Eu juro por Deus, gente. Queria que vocês estivessem aqui. Meu olho encheu de água e eu acabei de me arrepiar. Esse livro me acompanhou. Ele acordou do meu lado, ele pegou minha mão, ele tomou banho comigo, ele tomou café da manhã comigo, ele respondeu os e-mails que eu tinha do meu lado. Isso é um livro que me acompanha. Tudo é Rio não é assim, tá? Então eu preciso que vocês entendam isso. E por que as pessoas se dividem tanto com Tudo é Rio? Porque a impressão que eu tenho é que hoje em dia, mais uma vez, só minha opinião importa. Hoje em dia, a gente tem uma coisa que, para mim, foi desenvolvida com os anos de utilização de redes sociais, da internet, que é achar que a sua opinião é a única coisa que vale. Eu sei que é irônico eu falar isso, porque eu tenho um podcast onde eu só dou minha opinião. Mas eu deixo muito claro, gente, que isso aqui, se não caber a você, se o que eu falo não te tocar, mano, ok. Entendeu? Segue vida. É assim que funciona o mundo. Todos nós, falando sobre escolas literárias, todos nós somos antropofágicos, né? A gente vive na Terra engolindo tudo que nos é bombardeado e cabe a nós regurgitar aquilo que não presta para a gente, né? Ficar só com aquilo que nos toca. Então, eu acho que com o advento da internet e na verdade, especificamente com o advento das redes sociais, onde as pessoas se sentem muito mais seguras, aos poucos foram se sentindo muito mais seguras para expor suas opiniões, durante muito tempo sem consequências, principalmente, desenvolveu-se um leve egocentrismo no social, onde as pessoas elas realmente acham que, cara, se eu gostei é o melhor livro do mundo, se eu não gostei é o pior livro do mundo. Tudo é Rio não é nenhum nem outro, Tudo é Rio tá no meio do caminho. Tem uma coisa em Tudo é Rio, que é especificamente o desenvolvimento de um personagem que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Eu juro que a gente vai chegar lá. Que eu acho fantástico. Muitas pessoas criticam esse desenvolvimento de personagem, mas eu acho que o que Carla Madeira trouxe não é sobre você gostar ou não de como ela finaliza esse personagem. E sim você acompanhar um desenvolvimento que a autora faz com que seja extremamente coerente. Que é o desenvolvimento de um dos três protagonistas. Agora, tem outras coisas no livro que eu acho, assim, gente, ruins, mal feitas, mal desenvolvidas, quiçá mal escritas. Então é um livro meio termo. Mas a galera é assim, ou amo ou eu detesto. Se você não gostou é porque você não entendeu. Se você gostou é porque você é burro. Não tem discussão assim. Quando a gente lida com máximas, não tem discussão. Se não tem discussão, qual é o sentido? Nenhum. Enfim, vamos à sinopse. Tudo é Rio vai contar a história de um casal chamado Venâncio e Dalva. Esse casal ele é marcado por uma grande tragédia. E eu já vou contar a tragédia porque as pessoas tentam esconder isso nas sinopses, mas eu não vejo porquê. Mais uma vez, é um livro curto. E eu acho que essa tragédia é fundamental para você, se você quiser, ler esse livro. A Dalva vai engravidar do Venâncio. O Venâncio ele é um cara que já tinha mostrado antes que era um cara ciumento. E em determinado momento da vida de casados, a Dalva vai engravidar e vai dar à luz a um menininho. E o Venâncio vai ver pela primeira vez Dalva no mesmo dia lá que pariu a criança, colocando a criança para mamar em seu seio. A Dalva ela é tomada por um amor louco, que eu acho que só mães no puerpério vão entender o que é. E Venâncio, por sua vez, é tomado por um ciúme doentio a ponto de pegar a criança e tacar a criança recém-nascida com horas de vida na parede. E essa é a grande tragédia que vai marcar esse casal. E a gente vai acompanhar o antes e o depois disso, né? Como Dalva e Venâncio se relacionaram. O depois, como é o relacionamento deles depois desse crime. Não vou falar tragédia, gente, é crime, desse crime. E no meio de tudo isso, a gente tem a introdução de um terceiro personagem, que é a Lucy, que é uma prostituta que vai se apaixonar perdidamente pelo Venâncio.
Nas sinopses é muito vendido assim, aí cria-se um triângulo amoroso. Não cria-se um triângulo amoroso porque ninguém ama Lucy. Venâncio não ama Lucy, Dalva tá cagando pra Lucy. Dalva tem outros problemas na vida dela. A Lucy tá ali. E esse é um dos problemas que eu acho do livro. Eu acho que dos 3 protagonistas, a melhor desenvolvida e a que tem a melhor storyline, digamos assim, a mais coerente, é a Dalva. Até me pergunto se tem alguma coisa de Dalva de Oliveira nela, porque a Dalva de Oliveira também foi uma mulher que sofreu muito, principalmente por causa do Heriberto, que era o marido dela, enfim. Mas isso aí sou eu, porque eu amo Dalva de Oliveira, gente. Amo Dalva de Oliveira. Mas enfim. E onde eu tava? Sim, Dalva é a melhor desenvolvida, né? Existem pontos no livro, que a gente vai comentar na segunda parte desse episódio, que pra mim fazem todo sentido para o final que Carla Madeira dá para Dalva. Se é um final que o público em geral vai gostar ou não, é uma outra história. Mas pra mim é coerente. Já o que a gente tem com a Lucy, o Venâncio meio que fica também perdido no meio do caminho. Mas o que a Lucy passa na mão de Carla Madeira é uma das coisas mais tristes que eu já li na minha vida. Porque simplesmente eu nunca vi um personagem tão mal aproveitado. É um personagem muito rico, é um personagem com muito potencial, mas que parece que a autora, já que o nome do livro é Tudo é Rio, esquecendo a curva do rio, esse personagem. Parou ali e não vai mais pra frente. Esse personagem tem uma história introdutória que não é desenvolvida e depois ela só serve para fazer contraponto ao Anjo de Candura que Dalva. Ou seja, é uma personagem que tinha tanto potencial que, mano, enfim, acho triste. Acho muito triste o que Carla Madeira faz com o Venâncio e especialmente com o que faz com Lucy. Mas eu entendo e acho muito louvável o que ela faz com Dalva. Outra coisa que é muito comentada, a prosa de Carla Madeira, uma prosa fluida. Eu não acho, eu acho que é uma prosa sucinta, é uma prosa rápida. Eu acho que ela, como toda primeiro livro, acaba cometendo alguns erros de floreio excessivo. Inclusive, tem uma cena que ela faz ali uma figura de linguagem que é exatamente igual a uma figura de linguagem que existe em O Cortiço, mas eu não estou falando que ela plagiou, só estou falando que, né, mais uma vez aqui, a gente muito provavelmente tem uma influência naturalista aqui nesse livro. É muito parecida, gente, muito, muito, muito parecida. Então, eu acho que agora, no final ela acaba fazendo uns floreios excessivos, uma breguice básica ali. Eu li outro livro também um dia desse, que a gente também vai resenhar aqui, que tem o mesmo problema, é livro de saída, né? Primeiro livro da pessoa e a pessoa acaba dando uma exageradinha, ficando levemente brega ali em alguns momentos, mas nada que vai impactar a leitura. Mas também não é uma prosa que você fala assim, puta que pariu, ó, palmas e palmas, porque é uma poesia a cada frase. Não, não é. Se você acha, que bom pra você. Eu já li coisas muito melhores. Vou ser muito sincera. Eu já li coisas muito melhores. Mas eu acho que, em termos de ritmo, isso ela tem. Isso aqui Carla Madeira tem. Assim, ela sabe ritmar uma história. Você pega o livro, você vai embora, sem sentir. Porque o ritmo da narrativa é muito, muito fluido. Mas o que me pega mais uma vez é esse marketing. Porque é uma grande obra-prima. Não é. Porque é irreparável. Não é. Porque é uma prosa perfeita. Não é. Isso me irrita um tiquinho, porque se não vendesse assim, talvez eu não tivesse pego esse livro com tanta expectativa, e aí talvez eu tivesse gostado até mais. Porque, mais uma vez, tem coisas muito boas nele. Só que, quando você tá esperando, sabe, você tá esperando muito, e aí não te dá, frustra. Então, é isso que foi a minha grande experiência com Tudo é Rio. Frustração. Foi frustração. Muitas coisas que as pessoas falam mal desse livro, que a gente vai discutir na segunda parte desse episódio, eu não concordo. Principalmente as acusações sobre romantismo, né? Falam que, mas é romantismo, romantiza o abuso físico, o abuso sexual. Não acho. Eu acho que é uma proposta de história que acaba mostrando coisas que às vezes a gente não gosta tanto de ver. Mais uma vez citando o Cortiço. Eu estava exatamente, aliás, pensando nisso antes de começar a gravar isso aqui, que como tem Cortiço, existem situações ali que são, hoje em dia, passíveis de cancelamento absurdo. Meu Deus, como assim ele escreveu que, como toda mestiça ela gosta de dar, tá ligado? Então, mas assim,
usando e abusando do anacronismo, é algo que é da época, né? Você não pode cancelar um livro escrito em 1800 e pouco. Em Tudo é Rio, eu entendo que Carla Madeira traz algumas situações e alguns episódios que, dentro do que ela quer contar na história, faz sentido. E olhando a história com uma cabeça altamente de 2024, pode parecer absurdo, pode parecer desagradável, mas eu não acho que chega a ser romântico, porque em nenhum momento você termina gostando daquilo, em nenhum momento você termina... Opa, peraí, e-mail do trabalho, peraí, voltei. Nenhuma decisão para nenhum dos personagens é uma decisão fácil, uma decisão que enche esses personagens de felicidade. Aliás, não é um livro feliz em nenhum momento, então eu não vejo romantismo nisso. Eu entendo sim que as temáticas são temáticas pesadas, são temáticas desagradáveis, mas não vejo romantismo. Então não consigo concordar com esse tipo de crítica. Aliás, é engraçado, né? Eu não concordo com os pontos que as pessoas têm para falar bem de Tudo é Rio e também tampouco concordo com os pontos que as pessoas têm para falar mal de Tudo é Rio. Que coisa louca. Eu tenho, mais uma vez, meus pontos e minhas considerações, mas está na hora da gente ter uma pausa aqui, porque eu já estou falando quase meia hora, e chamar aqui os nossos patrocinadores para então continuar a falar sobre Tudo é Rio. Recado do patrocinador aqui. Já já o episódio continua. Mas antes, quero agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Para nos ajudar, é simples. Compartilhe esse episódio com seus amigos e assina a nossa newsletter. O link está na descrição do episódio. Obrigada. Pois muito que bem. Depois do crime que acontece entre Venâncio e Dalva, o relacionamento dos dois nunca mais vai voltar a ser o mesmo, obviamente. Dalva resolve nunca mais voltar a falar com Venâncio, porém não se separa. E aqui eu vou fazer o seguinte para contar para vocês esse livro. E infelizmente a gente vai ter spoiler, tá? Porque não tem como eu não falar sobre os finais. Eu vou dividir esse livro pelos personagens, porque já que o desenvolvimento dos personagens foi o que me agradou ou desagradou na história, então acho que é mais fácil eu pegar desse jeito. Vamos pegar primeiro Dalva. Dalva se apaixona por Venâncio, Venâncio se apaixona por Dalva. Não é contado em ordem cronológica, mas é aqui que eu vou contar. Eu vou contar assim aqui, tá? Então, eles são muito apaixonados, têm um amor muito bonito. Porém, um pouco antes do casamento, antes de ficarem, na verdade, noivos, Venâncio tem uma crise de ciúme muito feia quando Dalva está conversando com um amigo da família e ele aparece e quebra o cara na porrada, do nada. Nesse momento, se fosse Dalva, já ia falar assim, amigo, segue a tua vida. Mas não é que a Dalva faz, porque Dalva estava perdidamente apaixonada e tal. E tem uma coisa que a gente vai ter ao longo da storyline de Dalva, que eu acho muito importante a gente salientar. Dalva tem uma mãe chamada Aurora. E essa mãe, ela aparece em 2 momentos na história. Nesses 2 momentos que ela aparece, ela faz um solilóquio para a filha. E esse solilóquio é sobre a resiliência do amor. Sobre como a mulher, ela precisa amar de uma maneira tranquila e calma. Sobre como é difícil o casamento. Sobre como perdoar é complicado, mas é necessário para que um casamento aconteça. Porque o casamento... ele é aquilo pelo qual você tem que lutar, enfim, são 2 solilóquios que deixam muito claro, ali, eu estava lendo o livro, naquele momento eu parei e falei, Dalva vai perdoar Venâncio. Dalva não se separou de Venâncio por causa disso. Dalva vai voltar para Venâncio, não em termos de corpo, né, porque elas estão morando ainda na mesma casa, nunca se separaram, mas Dalva vai voltar para Venâncio em sua totalidade no casamento por causa desses 2 solilóquios da mãe. Ficou muito claro isso para mim. E foi uma das coisas que eu falei com uma moça uma vez, não vou lembrar onde, não sei se foi no TikTok, se foi no YouTube e tal, que a gente estava conversando sobre Tudo é Rio e ela falou assim, não gostei porque, spoilers, Dalva volta para Venâncio, obviamente, no final. Porque eu achei isso um absurdo e romantiza um relacionamento tóxico, onde o cara quase mata o filho, não sei o que.
E eu falei assim, gente, mas desculpa. E aí ela fala, e ela acusa a autora de romantizar o relacionamento tóxico e o abuso físico. E aí eu falei assim, olha, eu sinto muito, eu entendo a sua revolta, mas em nenhum momento foi sinalizado pela autora, em nenhum momento dessa história, que isso não iria acontecer. Ao contrário, se Dalva tivesse outra mãe, talvez Dalva não tivesse voltado para o Venâncio. Se Dalva tivesse uma mãe que virou para ela e falou assim, olha, Dalva, tu se esperta com esse macho porque ele é doido, talvez o final de Tudo é Rio fosse diferente. Mas como ela tem uma mãe que bate muito na tecla de como casamento é necessário, como qualquer tipo de problema no casamento tem que ser superado, fica muito claro para mim que esse vai ser o final de Dalva. E faz sentido dentro do que Carla Madeira está escrevendo. Mais uma vez, nem sempre o que a gente quer ler é o que é entregue pelo autor. Isso significa que foi ruim? Não. Isso significa que a gente tem que trabalhar nos nossos problemas na terapia, né? Que nem tudo é o que a gente quer. Mas dentro da história, dentro do que o autor propõe e dentro do que o autor escreve, a saga de Dalva faz sentido. O final de Dalva, voltando para Venâncio, faz sentido. E Dalva vai sofrer pouco de amansou, não só com Venâncio, mas Lucy vai também encher o caralho do saco dela. E em nenhum momento ela nem fala, ela nem, sabe, bate na cara de Lucy. Porque ela foi construída pelo seu passado, pelo passado de sua família, pela sua mãe, para ser esse tipo de mulher. Uma mulher contida, uma mulher resiliente, uma mulher que entende o sofrimento de cara e segue ele. Se isso é legal ou não, aí é com você. Eu não acho, mais uma vez, que é romântico. Porque em nenhum momento ela faz isso com prazer. Em nenhum momento ela faz isso e se sente preenchida. Também não é porque Carla Madeira fala... Carla Madeira não dá também tantos detalhes assim, né? Ela tem esse problema. Mas em nenhum momento é dito isso, que ela se sente inteira, que ela sente que esse é o chamado dela. Não existe isso dentro do livro. Existe sim um desenvolvimento de personagem, de exposições de fatos e falas que vão fazer com que a gente compreenda as decisões tomadas, a decisão tomada final desta mulher, né? Enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é Venâncio. Eu não gosto do que Carla Madeira faz com Venâncio. Porque, mais uma vez, Venâncio, ele tem só 2 momentos de ciúme. Ele tem esse cara que ele bate e ele tem um bebê que ele taca na parede. Não existe mais em nenhum outro momento Venâncio se demonstrando um cara violento, Venâncio se demonstrando um cara muito ciumento. E eu acho que, particularmente, pela gravidade da violência cometida por Venâncio, eu acho que isso é lame, entendeu? Mais uma vez, eu sei, gente, era mais fácil ter feito o episódio do Curtiço antes. Mas uma coisa que eu tava reparando no Curtiço, o Curtiço, ele tem uma crescente de violência com todos os personagens. Os personagens vão passando de tempos em tempos e vai crescendo a violência a qual eles são submetidos, que assim, é desesperador. O Venâncio não tem isso. O Venâncio tem momentos de surto de violência pontuais. E eu não consigo. Me parece um personagem, por causa disso, acaba me parecendo, óbvio, desconectado. Porque é um cara extremamente romântico, doce, apaixonado, e de repente, assim, violentíssimo. E ele bate nela também, né? Ele não só taca o bebê na parede, como ele espanca ela. E ao mesmo tempo, logo depois que ele faz isso, ele se arrepende, pega o filho, leva o filho para uma mulher e fala assim, pô, fui eu que fiz isso, não sei o quê, você tem como enterrar a criança, enfim. E ele claramente arrependido, E não há outro tipo de incidente depois disso. Ele ainda tem alguns momentos com a Lucy, mas ele não é violento com a Lucy, ele só rechaça ela porque ela tá completamente louca por ele. E ela é extremamente violenta com a Dalva, e ele fica puto com isso. Mas é isso, são só 2 momentos que são de uma violência muito grande, especialmente da criança, que me faz, assim, não comprar a história desse personagem. Eu não compro a história desse personagem. Eu queria que fosse desenvolvido mas eu acabei de falar pra vocês que a gente não pode ter tudo que a gente quer, né? E eu aqui falando, é porque eu quero, enfim. Mas eu acho que eu conseguiria comprar melhor esse personagem como verossímil, como real, como tangível, se eu tivesse uma
uma escuridão violenta melhor explorada ou melhor mostrada, o que eu não tenho. Esse livro, só para citar vocês, ele não tem em nenhum momento dito em que época ele ocorre, mas a gente nos leva a crer pela falta de, por exemplo, celular, internet, tal, que a gente está falando de uma época entre década de 20 e década de 30, né? Então, até por causa dos valores da sociedade do livro. A gente também não tem recorte social e a gente tem um recorte racial, desculpa, mas a gente tem um leve recorte social em que a gente sabe que ninguém ali é rico, mas também em nenhum momento é dito que é descrito como aquelas pessoas se esforçam para viver. Então, assim, é isso que eu falo que é o meu grande problema com esse livro. A impressão que eu tenho é que a Carla Madeira teve uma boa ideia, que foi a cena, e ela desenvolveu, só que ela não desenvolveu com todo o potencial, ela não desenvolveu com camadas. Ela deixou ali, entendeu? E assim, é diferente, como, por exemplo, Sete Gatinhos, do Nelson Rodrigues, né? Sete Gatinhos é uma peça que, se você for pegar, muitas pessoas falam, mas eu acho meio lame, meio rasa. Mas, na verdade, você tem uma gama de simbologias e uma gama de construções, principalmente dos personagens femininos, que vão desenvolvendo e vão, sabe, se conectando para ocasionar a morte lá do final do Sete Gatinhos, que você fala assim, meu Deus, que incrível, assim, sabe? Que fantástico. Vou reler esse livro, porque agora eu quero reler para pegar melhor essas conexões que existiram. Aqui você não tem isso. Aqui fica faltando muita coisa. Aqui a impressão que eu tenho é que ela dá uma pincelada, não sei se por preguiça, não sei se por falta de vontade, não sei se por não saber fazer, não sei. Parece que esse livro é um eterno coito interrompido. Tá indo e para. E eu falo assim, esse daí, imagina o resto. Porra, é muito chato isso, é frustrante demais. E aí a gente tem o terceiro personagem, obviamente temos mais personagens, mas a gente tem a terceira protagonista, que é a Lucy, que essa aqui me mata, mano. Essa aqui me mata pra cacete. Porque a Lucy, ela vai ter as piores temáticas, ela vai ser uma prostituta, ela vai ter a temática da rejeição familiar, ela vai ter a temática do abuso sexual. Vai ter várias temáticas aqui, que para mim são temáticas muito, muito sérias, são temáticas que dentro da personagem tinham um vasto momento para serem exploradas e não são. Então, para mim, é a personagem mais triste de todas, porque o potencial era muito grande. Esta é uma menina que os dois pais vão falecer, ela vai morar com a tia tem 2 filhas e o marido. E é dito pela própria autora no livro que a tia não dá amor não é porque ela não gosta de Lucy. Ela não dá amor porque ela não o tem. E isso me pegou, porque, tá vendo? Eu falo, cara, tem uns momentos brilhantes assim no livro. Tem uns momentos que ela fala umas coisas que você fala assim, meu Deus, olha só, é isso. Deixa eu pegar essa ideia aqui. E essa ideia não vai pra frente. A autora, ela fala que a tia dá o que tem. E a tia não ama essa menina. A tia pega essa menina para criar por N motivos. Por pena, né? Porque devia algo pra mãe e pro pai e tal. Que também não é dito, tá? Isso aqui sou eu imaginando. Mas em nenhum momento esse sentimento que faz com que a tia pegue a Lucy para criar é amor. Então, Lucy, sim, vai crescer em compreendendo que para ela as coisas não são iguais ao que são para as outras 2 meninas. Então, ela cresce com essa frustração, ela cresce com esse vazio. Ela não pediu para os pais morrerem, ela não pediu para ser pega para criar, mas ela também, sabe, não pediu para não ser amada, sabe? É triste isso. E aí isso vai desenvolver em Lucy uma raiva muito grande da tia e um desejo de vingança, que vai, primeiro, se manifestar como um desejo de dar para o marido da tia, para o tio, que é um cara muito mais velho. Então você tem aqui já um lance sobre um pouco de pedofilia, porque a menina é muito nova e ela desde novinha tem essas brincadeiras com o cara, até que Lucy decide dar pro dentista e aí gosta e resolve virar puta. Como uma forma, na minha cabeça, tá, de provocar a tia.
O que me pega nisso é porque a Carla Madeira, ela é simplória. Ela é simplória no desenvolvimento desse personagem. Ela vira puta porque ela gosta de dar. Como se fosse só isso que você precisa ser puta. Não existe em nenhum momento como é que eu falo? Não existe em nenhum momento um desenho sobre as consequências disso. Não existe em nenhum momento sobre nenhuma reflexão de Lucy sobre era isso mesmo que eu queria, porque eu poderia dar de várias outras maneiras. Não existe isso. É simplório. Gosta de dar, vai ser puta. Sabe? Não acho que chega a ser fetichista. Vou ser muito sincera. Mas é simplório. É uma ideia básica. Parece que foi uma pessoa de 16, 17 anos que escreveu isso. Sabe? Se achando pra caralho. Então é feio. É feio. E aí tem esse falso feminismo. De que, olha só, como Lucy é muito foda, porque ela gosta de dar e ela domina os homens com a sua buceta. Porém, as mulheres que falam mal dela são umas mal comidas. E eu acho que, na verdade, isso é um falso feminismo, isso só reafirma uma rivalidade feminina, que eu acho feio dentro da história. Mas você tem que entender que dentro do mundo onde Carla Madeira criou, assim como a Aurora fala para Dalva ser uma esposa pacata, uma esposa que aguenta tudo, as mulheres vão ver isso de Lucy. Só que aí que tá, Carla Madeira não coloca isso na boca de nenhuma mulher. Carla Madeira não coloca um personagem falando isso. Então, logo, quando ela não faz isso, ela não está demonstrando uma visão da sociedade daquela cidade para com Lucy. Ela está falando dela. Ela está falando do ponto de vista da autora sobre aquele personagem. E é um ponto de vista simplório. É um ponto de vista simplório, é um ponto de vista, sabe, que não é proveitoso. E é uma menina que toma essas decisões de uma possível rivalidade com a tia, baseada nessa falta de amor, mas isso não é desenvolvido, sabe? E é um personagem muito interessante. Eu, particularmente, acho super interessante esse personagem. Eu queria entender mais, eu queria entender onde foi que virou se tu não pode ser minha mãe, tu vai ser minha rival, sabe? Eu queria entender. Isso, assim, isso é uma interpretação minha, tá? Porque nem isso no livro tem. Essa coisa, se você não pode ser minha mãe e você vai ser minha rival, é uma interpretação Lívia Leão. Carla Madeira, como autora, não põe nada pra você entender. Não põe nada pra você interpretar. Isso é o meu cérebro treinado storytelling tentando preencher lacuna. E isso que acontece, mas eu penso nisso porque eu vejo esse mesmo movimento com Dalva e Venâncio. Lucy fica obcecada com Venâncio porque Venâncio não a quer. Logo, Dalva é sua rival, porque na cabeça de Lucy ele não a quer por causa de Dalva. Eu acho que Venâncio não quer Lucy porque ele tem vários outros grilos que também são coisas da minha cabeça, são preenchidos por mim no livro. Mas até onde eu sei, isso aqui não é um livro interativo. Então eu queria muito que a autora me falasse, sabe? Fico meio puta com isso. Enfim, long story short. Venâncio, em um momento, vai finalmente transar com Lucy. Lucy vai engravidar. Lucy vai ter esse filho e entregar para Dalva criar. Dalva cria esse filho, percebe que Venâncio... Já tô contando o final da história, tá? Pra acabar logo o programa. Ele vai perceber que Venâncio tem a capacidade de aceitar no seio da família uma criança sem matá-la. E aí é revelado que ele não matou o filho, que Dalva consegue descobrir para onde ele levou que ele acreditava ser o corpo da criança. Chega lá, descobre que o bebê está vivo. Ela então pede para aquela mulher que recebeu a criança criar este filho. E aí no final, quando ela percebe que Venâncio se tornou um homem que vai aceitar novamente dividir o amor de Dalva com outra criatura, ela traz então a criança para ser criada. E aí termina então com ela entrando em casa com um bebê de Lucy, que agora é seu filho também, né? De Lucy, que agora é seu filho também. E pelas mãos o seu filho com Venâncio, que já tem 7 anos de idade. Não tem desenvolvimento nenhum depois disso. Não tem uma consequência, porque as pessoas acham que o bebê deles morreu de uma morte misteriosa que ninguém sabe. Sabe, a Lucy volta a ser puta, porque, sei lá, na cabeça dela ela gosta, e é isso mesmo, porque foi o que a autora nos deu. Então, assim, eu acho que é um panteão de personagens muito interessantes. É uma construção de situações que, nossa, seriam, se desenvolvidas, a gente conseguiria tanta coisa boa, mas a autora escolheu, porque, desculpa, 36 anos... escrevendo, você não está falando de uma pessoa de 21 que só leu YA.
Então, eu acredito que foi escolha da autora. A autora escolheu não desenvolver. A autora escolheu não contar. A autora escolheu não guiar o leitor para que o leitor tire suas próprias conclusões. Ela simplesmente não fez. E aí é muito louco, porque tudo que eu li dessa autora depois é sobre a possível adaptação do Bruno Barreto para com o livro, né? O livro ser adaptado pelo Bruno Barreto. E aí eu começo a achar, mas aí sou eu sendo preconceituosa, que ela, como jornalista e publicitária, meio que escreveu o que seria, na verdade, um grande argumento de roteiro para esse livro ser esse argumento de roteiro publicado como um livro de muito curto, se tornar um dia uma série da HBO, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Isso aí já vira uma preconceito mesmo, porque eu sou preconceituosa com publicitário. Então eu fico assim meio... Eu começo a achar que é isso, porque não me entrega mais nada. Não entrega mais nada, e é muito frustrante não me entregar mais nada. Eu fico realmente muito, muito chateada como leitora. Mais uma vez, não acho que as acusações de romantismo são fundamentadas. Quer dizer, não é que não são fundamentadas, é porque nada pode ser fundamentado nesse livro, considerando que nada é dado pra gente nesse livro. Entendeu? Então, eu acho que fica complicado. Eu acho que as temáticas são jogadas, porém também não são desenvolvidas. Então, é um livro coito interrompido. Me parece muito bom, mas aí morre no meio do caminho. Infelizmente, não foi uma leitura agradável. Como eu falei, não gostei. Acho que não vou voltar. Falam muito bem de Véspera, mas também falavam muito bem de Tudo é Rio e não gostei. E é isso. E lembrando, senhoras e senhores, que se você não concorda comigo, concorde comigo. Nós temos mais de 100 episódios aqui que talvez você vai concordar. Então, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos, nem que seja para zoar de mim. Nós estamos nos principais agregadores, estamos em agregadores pagos, agregadores gratuitos. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 5 da tarde. E na última quinta-feira do mês, a gente tem um episódio especial. Esse episódio dessa quinta-feira vai ser o Curtiço. E lembrando que também temos uma newsletter que você pode assinar. E nesta quinta-feira também vai ao ar a nova newsletter, que você vai saber o que a gente vai ler em março, para que você também possa nos acompanhar. Tá certo? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.